Agora ok. Bom, pessoal, então, boa tarde novamente a todos e todas. Para quem não me conhece, meu nome é Emerson Boni. Eu sou responsável pelos negócios de tintas gráficas e aplicações funcionais da Ecart, aqui na região da América Latina. A minha formação em Química, e sou pós-graduado em Marketing. E embora eu esteja apenas 6 anos na Ecart, eu estou há mais de 20 anos já, bem mais, na área de pigmentos e tintas gráficas, principalmente, né? Então, a nossa apresentação hoje, nosso seminário, com respeito aos efeitos aprimorados para a indústria global da moda, os efeitos especiais, efeitos metálicos, efeitos perolados, que podem ser aplicados nas mais variadas materiais produzidos nesse segmento. Quero até agradecer ao pessoal do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, que nos chamou a atenção para um tema que eu particularmente desconhecia, é que existe uma lei que regulamenta o uso de expressões referentes ao couro. Então, quando se fala em couro, só pode se referir aos materiais obtidos de pele animal. E é muito comum no mercado, eu sempre ouvi, acabei sempre usando também a expressão couro sintético, mas ela não é nem permitida, né? Na verdade, se falar. O nome correto, e que nós vamos utilizar hoje, é laminado sintético, ok? Durante o seminário, vocês podem enviar qualquer pergunta através do chat, aquilo que não for possível responder durante, né, a apresentação, eu responderei no final, e algo que eu não saiba, que eu tenha que buscar a informação com mais detalhes, depois eu envio para vocês por e-mail, ok? Também a apresentação nos próximos dias vocês já receberão também, né? Então não fiquem tranquilos com relação a isso. É só anotar realmente as coisas que identifiquem mais importantes, ok? Então, começando aqui nossa apresentação, a Ecart faz parte do Grupo Altana, que é um grupo de empresas focado em especialidades químicas. A Ecart, como empresa, é um dos principais fabricantes internacionais de pigmentos metálicos e perolados para toda a indústria de tintas, revestimentos, tintas industriais, a indústria gráfica de plásticos, para concreto celular e também para a indústria cosmética. A Ecart, como empresa, existe há cerca de 140, 150 anos, então é uma das primeiras nesse mercado, né, de pigmentos metálicos. E dentro disso que nós vamos falar hoje, a Ecart fez uma parceria com essa CSI, que é uma empresa de consultoria internacional, é uma empresa muito focada no mercado têxtil, e então essa empresa, ela assim trabalha principalmente no desenvolvimento de soluções sistemáticas com foco em sustentabilidade, inovação e comunicação, para indústrias químicas no geral, mas principalmente foco, né, como eu falei, indústria têxtil. Essa CSI, ela assessora marcas internacionais, desde fabricantes dos setores têxtil, vestuário, couro, calçados, artigos esportivos, varejistas também, né, não somente a indústria, e na implementação, né, de práticas sustentáveis na cadeia de suprimento dessas empresas. E a Ecart fez uma joint venture com essa CSI, com essa consultoria, para desenvolver projetos, né, para o mercado de laminados sintéticos. Então, essa parceria entre CSI e Ecart, se criou essa coordenação, onde a CSI buscou amostras dos laminados, enviou para a Ecart, junto com a sua equipe também de coordenação, que acompanha o Trend Color internacional, desenvolveu as cores, imprimiu, ou pintou, né, dependendo do caso, do material, devolveu para a CSI, que junto com as empresas de têxtil, o pessoal ligado também era têxtil, fez o desenvolvimento dos protótipos para que nós vamos ver hoje nas fotos aqui, ok? Então, esse é o primeiro ponto.
Com relação à nossa agenda, né? Falei da CSI e depois nós vamos ver a comparação entre as aplicações em pintura, em plástico, serigrafia, na tecnologia heliosonic e também na impressão digital. Okay? Bom, então, como eu já brevemente expliquei, né, esse projeto foi feito entre a Eckert e a CSI, essa parceria para fazer os desenvolvimentos, porque a Eckert é especialista em cores, em produção de tintas para tintas gráficas, mas não necessariamente especialista em aplicação. Então, aplicação e desenvolvimento de produtos finais. Então, a CSI nos ajudou nisso e também fez a sua parte junto a designers têxtil e fabricante de calçados e bolsas, e nós vamos ver alguns resultados mais à frente. Então, com respeito a esses, especificamente, né, o que é o mote da CSI, relação à sustentabilidade, essa conformidade com as legislações e regulamentações, que cada vez mais são restritivas, né? Então, quem está nesse mercado acompanha muito o Ecotex na área têxtil, especificações da Nike, enfim, cada grande empresa muitas vezes tem sua própria especificação e que vira um desafio, né, para os fabricantes de tinta poder atendê-las. Na Europa, então, há diversas leis ou em aprovação ou já implementadas que estão tornando ainda mais restrito o uso de muitas substâncias, né, muitos insumos e matérias-primas dessa área química. No Brasil, muitas vezes a gente segue, né, as empresas acabam seguindo essas regulamentações internacionais. Então, mesmo que a empresa de fabricante de tinta ou o cliente desse fabricante ele não vai exportar os materiais, se mesmo eles produzem para essas marcas internacionais, tem que seguir de alguma maneira essas regulamentações e restrições. Então, por isso que é importante ter isso, né, como um parceiro de negócio que tenha capacidade para atender essas exigências. Com respeito aos acordos ecológicos da União Europeia, as restrições cada vez mais fortes, né, principalmente na emissão de solventes, os conhecidos VOCs, poluição do ar, tratamento de efluentes, contaminação de água. Então, por isso que algumas substâncias químicas estão sendo cada vez mais restritas, né, pelo risco delas entrarem em contato na natureza. Tá? Mais especificamente o marketing, né, que tá relacionado a nos desenvolvimentos, quando se cria um design, uma empresa vai criar um design, ela busca uma conexão entre a própria marca e o produto que ela vai colocar no mercado. Esses fatores emocionais, né, que são fatores assim subjetivos, traz essa marca para o consumidor, essa marca pode trazer o consumidor como um bem-estar, sensação de pertencimento, principalmente quando é uma marca, um produto que está na moda, que está sendo vista na televisão, em programas de televisão. Então, as pessoas tendem a buscar isso no mercado também. Essa é a questão, né, mais do lado emocional do design para a marca. E, aliado isso, as características do produto, que é a performance, a durabilidade, o conforto. Então, todos esses pontos aí mais tangíveis acaba gerando o propósito da marca, né? O que a marca comunica, né, dos valores, da missão da empresa para o mercado. Com a evolução, né, dos costumes, com a evolução das influências que têm sido trazidas pelas novas tecnologias, redes sociais, que cada vez as pessoas estão mais dentro dessas redes e participando de boa parte de sua vida, a importância da identidade da marca cria uma necessidade de melhorar a comunicação e que essa comunicação seja mais intensa e transparente com o público. O risco de ser enquadrado em práticas, por exemplo, de greenwashing, para quem não conhece o termo greenwashing, são aquelas situações onde a empresa diz que cumpre, por exemplo, sustentabilidade, que é uma empresa sustentável, mas no final, em seus processos,
ela não faz nada disso. Ela descarta, sei lá, resíduo da sua produção em rios, né? Não faz um tratamento adequado, ou ela usa trabalho escravo, né? Exagerando um pouco, mas, enfim, ela não corresponde às práticas dela, aquilo que ela divulga, ou que ela, às vezes, você vê no site ou vê em propagandas na televisão. Então, isso é uma preocupação e cada vez mais essa influência das redes sociais acaba impactando e sendo um observador, né, do comportamento dessas empresas. Por outro lado, também, quando vemos a questão de materiais e processos, as empresas têm que estar atenta, né, às regulamentações, principalmente insumos e matérias-primas utilizados na produção, porque estão cada vez mais restritos, cada vez mais passíveis de uma análise muito detalhada, seja de uso ou de limitação de quantidade. Não é qualquer produto que pode ser utilizado. A gente vê que nos últimos anos, pelo menos na indústria têxtil, na indústria de tingimentos, né, de couro e de laminados sintéticos, há restrições com alquilfenol hidroxilado, com muitos solventes, né, para evitar a emissão, secantes à base de metais pesados, tudo isso vem sendo restringido, né, muito fortemente e por essas novas normas. Então as empresas têm que estar atentas, né, e acompanhando isso. Isso tudo acaba levando um novo modelo de negócios, onde passa a fazer parte o que se conhece, né, como economia circular, que cada vez mais é falada hoje, que é o cuidado com todo o ciclo de vida do produto. A empresa, por exemplo, um fabricante de tinta, um fabricante do revestimento que vai ser utilizado, um laminado sintético, ele passa a ser responsável, corresponsável, até mesmo pelo descarte dos resíduos desse produto, mesmo que ela não utilizou, ela vendeu para um outro que vai fazer a aplicação dos seus produtos. Então, embalagens plásticas que podem estar jogadas na natureza, como eu falei, de algumas substâncias químicas que pode acabar entrando num aterro sanitário, um efluente que possa vir trazer danos ambientais. Isso pode ser impactado em cima das empresas produtoras, não que utiliza no final, mas a empresa produtora. Então, uma vez mais, a necessidade de você ter parceiros confiáveis que possa te entregar um produto que atenda essas normas. Agora aqui a gente vê alguns dos nossos produtos, né, as linhas de produtos e uso final que a Eckhart possui, que são relevantes, né, foram relevantes tanto o projeto que a gente fez com a CSI, como também no mercado em que atuamos. Na área de os pigmentos metálicos, né, pode ser pigmento em pó, pode ser pigmento em pasta base água, base solvente, base óleos, plastificantes, os pigmentos ouro em pó e também em pasta, os pigmentos perolados e também os pigmentos de alumínio feito espelhado, que são da linha PVD, que são de alto efeito de brilho. E com respeito à utilização desses materiais, e a gente vê aqui à direita, onde o uso final podendo ser no mercado de plástico, seja no tingimento de massa, ou mesmo na extrusão, laminação de filmes, na injeção de materiais, coatings para o revestimento industrial, a pintura em si, e a indústria gráfica, principalmente na parte de serigrafia, né? Que isso é principalmente importante em pequenas áreas impressas. Então, a gente tem diversos campos de aplicação que atendem esse mercado. E aí é onde nós vamos ver e falar um pouco, um comparativo entre esses diferentes tipos de aplicações. Começando pelo setor de pinturas, a gente vê, deixa eu só voltar aqui, ver essa bolsa, por exemplo, né, que foi pintada, ela foi feita na Eckhart, a parte de pintura dos materiais, um laminado sintético, e depois a CSI, junto com designers de bolsas, isso foi feito em Hong Kong, onde está a sede da CSI, desenvolveu esses materiais, né, que a gente vai ver, tênis, bolsa, com ideias, né, possibilidades para esse tipo de aplicação.
Então, começando falando sobre os sistemas de pintura, né? A maioria das amostras que a gente vai ver foram feitas por sistema de pintura, né, de revestimento, com uma laca pigmentada, de efeito metálico, e tendo uma cor base. Tá? Então, uma laca com pigmento metálico mais uma cor, um vermelho ou azul, dependendo do caso. Os revestimentos podem ser aplicados tanto na tecnologia de spray como roller, né? O revestimento é muito rápido, né? A pintura é muito rápida e eficiente para grandes áreas. Então, como a gente viu no caso da bolsa ou aqui no caso dos tênis, você pode pintar grandes áreas do laminado, ou quem trabalha diretamente no corpo, pode pintar grandes áreas para depois irem para um recorte e produção do material. Todos os pigmentos de efeito podem ser usados, tá? Não há limitação de tecnologia para esse tipo de aplicação. Desde os pigmentos de maior tamanho de partícula, que trazem bastante brilho, até os mais finos, que são mais cobritivos, podem ser utilizados no transporte ao substrato, na aplicação do substrato. A limitação, né, dessa técnica de pintura é a baixa resistência, uma menor resistência à abrasão. Porque como você acaba tendo a tinta ali exposta, né, o pigmento exposto, qualquer contato, ou raspar, ou passar em algum lugar assim mais áspero pode arrancar ou marcar a superfície. Uma outra limitação dessa técnica, às vezes, é não ter a possibilidade de pintar, né, partes pequenas do substrato. Por exemplo, se você quer pintar uma parte da etiqueta ou uma parte escrita do objeto, você não consegue, né, fazer adequadamente com a pintura. Aí tem que ser utilizada outras técnicas que a gente vai ver para frente. Então, essa é uma limitação. Embora os efeitos são os mais chamativos, né, o que traz melhor efeito visual. Em seguida, a gente vê aplicações no mercado de plásticos, né, com sistemas de aplicação em plástico, onde a coloração é feita em massa, no material, pode ser um PU coagulado, pode ser um PVC, que é usado como, né, materiais para laminado sintético, e isso é muito simples, fácil de fazer. E aí a gente vê, né, aqui, por exemplo, no caso do chinelinho, né, estampado aqui. Opa, só um segundo. Vai dar uma demoradinha. Nessa técnica de tingimento em massa, principalmente, a vantagem significativa dela é que o material final, ele é menos sensível à abrasão. Porque como o pigmento ele está incorporado na massa do produto, então ele acaba sendo mais resistente a arranhões em comparação com a tecnologia, por exemplo, de pintura ou do silkscreen que a gente vai ver para frente. E isso acaba dando algumas propriedades ópticas, né, únicas, pois os pigmentos são espalhados de maneira tridimensional no material. Se por um lado ele não tem aquele efeito de alto brilho, aquele efeito mais cromado que a gente vê na pintura, por outro lado você consegue ver o pigmento em todo o material, espalhado em todo o corpo do material. Para pigmentos de alumínio, aí que oferece tanto preparações de pigmentos especiais, contendo plastificante, né, para um manuseio uma manipulação mais segura, evitar também empoeiramento ou restrição até de estocagem. O alumínio tem controle de exército, então a pasta é muito mais fácil de ser incorporada e evita essas necessidades de licenças. No caso dos efeitos dourados, perolados ou de vidro, que é a nossa linha Luxan, fornecemos pigmentos em pó também. Esses efeitos metálicos brilhantes ou suaves são possíveis dependendo da seleção dos pigmentos. Então, se quer uma partícula que é um tom dourado mesmo, mais acobreado, os pigmentos bronze são os mais indicados. Se quer somente uma imitação, por exemplo, de uma cor ouro, então isso pode ser feito com alumínio matizado. Aqui a limitação está assim, que não é para áreas de projeto assim, específicas, né? Esse método ele funciona principalmente como efeito sólido. Então, se você precisa também áreas muito pequenas
para ser aplicadas como um logotipo, um nome do produto, às vezes você tem uma limitação. Perdão. Depois a gente vê o sistema de serigrafia, ou silkscreen, que é uma das formas, né, mais históricas de impressão utilizada em diferentes tipos de substratos. É um método, né, de aplicação bastante versátil da aplicação das tintas. Aqui a gente vê, né, que com esse e outros métodos de impressão pode-se escolher um desenho ou logotipo que queremos aplicar ao substrato. Então, o alcance do efeito na serigrafia é também bastante grande, porque você pode controlar a camada de aplicação. Isso permite, né, de acordo com a malha da tela utilizada, permite o uso de pigmentos bem grossos, né, com maior efeito cintilante, efeito de metálico, e também pigmentos mais finos para dar melhor poder de cobertura ou aquele efeito mais acetinado no substrato. A qualidade de tinta, né, a quantidade, perdão, da tinta que é transportada ainda pode ser bastante alta, principalmente na serigrafia de tela, porque você pode dar mais de uma camada, de modo que, assim, esse tipo de tecnologia de serigrafia tem um alcance muito alto quanto à liberdade de formulação, tá? Para atingir todas as resistências técnicas necessárias ou outras necessidades que surjam em etapas, né, durante a manipulação do produto. Então, além de versátil, econômica, ela é bastante versátil quanto à aplicação em si. Agora, uma outra técnica, que é uma técnica eu desconheço aqui no Brasil, acredito que ela é relativamente nova, mesmo na Europa, chamada Heliosonic. É uma nova tecnologia, né? Uma empresa chamada Heliosonic que desenvolveu, e o método também, né? Chamado Heliosonic. A Altana, que é o grupo do qual a Eckert pertence, comprou essa tecnologia há alguns anos. Então, ela tem alguns trabalhos já na Europa em relação a isso. Não sei se aqui no Brasil alguém que trabalha nesse mercado já tem ouvido falar. Ela é uma aplicação digital, mas diferente da impressão digital que a gente conhece, que a gente tem contato no dia a dia, a transferência de tinta não é feita por cabeças de impressão do tipo piezo. Ela é feita através de laser. Então, é a aplicação de um laser que vai fazer a transferência da tinta para o substrato, tá? Aqui a gente vai ver, que o efeito, né, que a gente vê aqui na foto, é um efeito superficial bastante intenso, bem brilhante. No caso, foi usado no pigmento tipo PVD. Agora sim, está aberto. Então, ela usa, né, a técnica, esse equipamento, essa cabeça aqui de impressão dela, também é chamada uma cabeça de impressão, embora não seja pelo sistema piezoeletrônico, como das inkjet tradicionais. Então, essa cabeça de impressão, ela tem um laser que faz a transferência da tinta, né, líquida para o substrato. A grande vantagem dela é que, como não tem esses bicos nas cabeças de impressão, como o inkjet tradicional, você acaba não tendo, primeiro, não tem problema de bloqueio, né, de entupimento, e segundo, que você pode trabalhar com partículas maiores, partículas de pigmento maiores. Então, mesmo aqueles pigmentos utilizados em tintas flexo, rotogravura, e até mesmo de serigrafia, partículas aí de 20, 30 microns, são adequadas para uso nessa tecnologia. Diferente do inkjet, que tem que trabalhar com um pigmento muito pequeno, né? Então, você acaba tendo uma limitação muito grande do inkjet para pigmentos metálicos, né? Falando de pigmentos metálicos, na transferência da tinta. Nessa tecnologia, já não há esse problema. Ela é principalmente utilizada na aplicação de alguns casos, né, de alguns mercados de tinta gráfica, mas principalmente impressão de eletrônicos em placas de sistemas eletrônicos, né, e para chips. A desvantagem dela, um ponto negativo dela,
que eu cito é, primeiro, a baixa velocidade de impressão pelo sistema, o laser ele escaneia a área de impressão para fazer o fluxo, né? Sai o fluxo de laser, e com isso você acaba tendo uma velocidade assim, abaixo de 15 metros por minuto. Então acaba sendo para aplicações muito específicas, tá? O nível de cobertura aí, nível de efeito e cobertura médio, mas não depende também do pigmento utilizado. E por ser uma nova tecnologia, você acaba tendo um alto custo de implementação, porque precisa comprar o equipamento, precisa haver um treinamento, e isso acaba sendo um custo maior do que aquilo que já está estabelecido no mercado. Mas é uma tecnologia bastante interessante que eu acredito que tende a crescer inicialmente na Europa, né, que já está lá, mas no futuro assim espalhando para outros países também, quem sabe para nós aqui também. Depois a gente tem a impressão digital, que é a impressão feita em impressoras tradicionais, com cabeça de impressão, sistema piezo eletrônico, que é aquela de pontos muito finos, né, muito estreitos, e que você vai tendo disparado, né, os jatinhos de tinta. A vantagem aqui novamente é a flexibilidade da arte. Você pode fazer áreas assim bastante bem pequenas ou áreas grandes, então ela tem essa vantagem, essa flexibilidade. Pode ser áreas bem detalhadas ou mais chapadas. A cobertura pode ser escolhida livremente, configurando a impressora, né, para imprimir várias vezes no local. Você reduz a produtividade, mas você tem um trabalho final bem interessante. A limitação do tamanho do bico das cabeças de impressão que existem no mercado acaba limitando o tamanho da partícula do pigmento que pode ser utilizado. Isso acaba limitando o nível de efeito metálico no final do projeto, do trabalho. Né? Então, principalmente se você quer imprimir com tintas metálicas grandes áreas, ela acaba não sendo muito indicado, porque ela vai ter uma baixa velocidade, né, uma baixa produtividade e um alto custo, porque você vai ter que imprimir muita tinta ali em cima. Por outro lado, se são áreas pequenas, etiquetas, né, por exemplo, de camisa, de roupa, ou do calçado, pode ser vantajosa se você não precisa, de repente, investir muito na compra do equipamento. Então, assim, com respeito às aplicações, as possibilidades de aplicações no mercado, principalmente, né, de laminado sintético, de estamparia têxtil também acaba entrando aqui nesse escopo, e mesmo de couro, substrato de couro, são essas que eu apresentei, com os diferentes tipos de substratos, né, ou diferentes tipos de tintas também, e diferentes sistemas de aplicação. E aí depende daquilo que se busca um melhor efeito, a necessidade do projeto. Eu gostaria de falar um pouco também, né, bater um pouco na tecla da sustentabilidade, porque a Eckhart, assim como todo o grupo Altana, prioriza e investe fortemente em processos e produtos sustentáveis. Então, assim, além de termos metas restritas de redução da pegada de carbono em todo o nosso processo produtivo, também nos adequamos às novas normas, sejam ambientais, de governança corporativa e sociais, que são implementadas principalmente na Europa. Por sermos uma empresa alemã, estarmos no centro, né, normalmente de onde é desenvolvida e criada essas normas, nós, além de participarmos de todos esses institutos, esses às vezes, grupos de pesquisa relacionado a isso, a gente também acaba seguindo na nossos processos, nossos desenvolvimentos de produto. Tá? Então, a gente vai ver aqui, esse é um dos principais acordos, né, que tem na União Europeia atualmente, o European Union Green Deal, que é esse acordo verde de sustentabilidade da União Europeia. Aqui,
como os principais objetivos, a gente vê que as medidas a serem introduzidas, né, sobre esse novo plano de ações, busca fazer dos produtos sustentáveis a norma na União Europeia. Então, os produtos, a sustentabilidade não ser exceção de alguns produtos ou de algumas empresas, mas sim a norma, todas elas estarem seguindo. Empoderar, né, os clientes, os consumidores finais, criando um senso crítico de análise, análise e escolha, entendendo assim, o impacto que o bem de consumo pode ter no ambiente. Focar, né, nos setores que mais utilizam, né, esses recursos que são altamente contaminantes para o meio ambiente. E aí aqui eu destaquei os que estão mais próximos aí do nosso dia a dia, que são os setores de embalagem, os setores plásticos, setores têxteis em geral, que utilizam muitos insumos e matérias-primas químicas, né, em sua produção. Com respeito a garantir a redução, né, do desperdício e fazer a circularidade funcionar não só para as empresas, mas para as pessoas, as regiões e cidades. A economia circular é entendida como o controle de todo o ciclo de vida do produto, dando especial atenção, assim, não só, né, ao processo de produção, mas também ao descarte final. Então, hoje se fala muito antigamente era do cradle to grave, né, do berço ao túmulo. E hoje já se fala muito cradle to cradle, do berço ao berço. Por quê? Aquele material que nasceu em determinada finalidade, durante o seu ciclo de vida, que é o produto ir para o mercado, ser vendido, ser consumido, ser descartado, isso que é descartado ser reaproveitado de alguma maneira. Não simplesmente ir para um aterro sanitário, ou ser incinerado, enfim, acabar contaminando de alguma maneira o ambiente, quando não jogado em rios e oceanos, né? Então, o processo de produção, né, desse material, ele já tem que ser pensado para que possa depois ser reaproveitado ao final dele, né, ao final desse material. Bom, aqui está a nossa bolsa de novo, né, bem colorida, bem bonita. E aqui um exemplo bem interessante, né, com respeito a essa questão da economia circular. A cadeia de produção de um tênis utilizando como matéria-prima resíduos de PET, né, polietileno tereftalato. Então, deixa eu só achar meu mouse aqui. Então, a embalagem, né, que foi descartada, ela é processada para gerar um monofilamento que depois vai ser utilizado na confecção do calçado. No caso aqui do tênis. O que tem a ver o nosso pigmento, né, aqui dentro? Claro que o calçado vai estar feito aqui, independente de cor, de efeito que você queira colocar. Só que o pigmento acaba trazendo uma nova vida a esse material, né? Ele acaba ganhando um apelo de consumo por seu efeito e também pelo suporte que ele dá de um produto sustentável. Então, com isso, você tem apenas, né, a marca que criou esse tênis tem não apenas um tênis bonito e moderno, que alguém vai estar utilizando, mas um tênis que conta uma história através do seu processo de criação. E muito do que, principalmente as novas gerações de consumidores buscam é isso, é um bem que tenha uma história, que traga alguma coisa de maior valor para que ele está utilizando. E com respeito a isso, seria a utilidade, né? Que um produto que iria ser descartado, ser jogado, acabou que era um resíduo, foi retirado, né, da natureza e sendo reutilizado num produto aqui bonito, funcional, da moda. O pigmento de efeito vai trazer esse diferencial ao invés de uma cor lisa. Então, esse apelo do marketing sustentável está se tornando cada vez mais aderente na consciência do consumidor. E isso, de certo modo, vai se tornando mais e mais a realidade, né, nos desenvolvimentos das empresas atualmente. Então, durante esse projeto, né, que a Eckhart fez, ela aprendeu muito sobre a aplicação dos efeitos em laminado sintético. Isso nunca foi um core business para a Eckhart.
Os core business sempre foram tintas industriais, tintas automotivas, pintura em pó, tintas gráficas em geral, aplicação em plástico, principalmente master batch, e a Ricardo acabou vendo que é um mercado interessante de desenvolvimento, né, do laminado sintético, e por que não também couro natural, para as empresas que trabalham com isso. Então, assim, as possibilidades de efeito para esse tipo de produto são muitas e está sendo trabalhado em cima disso, né? Parte desses conceitos, né, que a gente viu de design, inovação, sustentabilidade, também se aplica não só ao mercado de laminados, têxteis, o mercado da moda, mas também o mercado de estamparia têxtil, para quem trabalha com isso, né? Diferentes possibilidades de criação de efeitos se tem com esses pigmentos. A Icart quer ser o parceiro de negócios, né, responsável nessas indústrias, no suporte às novas exigências da cadeia de produção das empresas, e nós vemos isso também porque cada dia mais, né, tanto nós, Icart, como os clientes, somos mais e mais solicitados por declarações de conformidade, de atendimento às normas, né, como a gente falou, e isso acaba requerendo uma empresa sólida, estruturada, com conhecimento para atender todas essas exigências. Aqui a gente vai ver um pouco do time que está envolvido em todos esses desenvolvimentos, em todo esse projeto. Temos o pessoal da área de marketing, especialista em marketing, de tintas industriais, tintas gráficas, plástico, a tecnologia digital, Inkjet e Heliosonic, e o consultor dessa empresa que se estabeleceu essa parceria. Essa turma, menos o consultor, essa turma toda está na Alemanha, e ela está à disposição também para os consultas, desenvolvimentos que os clientes necessitem e podem contar com a gente. Aqui para a região, né, vocês têm aí meu contato, telefone, e-mail, para qualquer novidade, qualquer necessidade que tenham, que se precisar começar algum novo projeto, a gente está aqui à disposição. Então, agora, para quem tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma experiência que já teve com relação a esses materiais, alguma dificuldade, a gente pode conversar agora, nesses minutos. Fiquem à vontade. Quem gostaria de mandar alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Mensagem de agradecimento. Obrigado. Obrigado. Bom, acho que a apresentação, então, não deixou muitas dúvidas, né? Só está mais agradecendo. Então, eu que agradeço a oportunidade, o tempo de vocês. Como eu comentei no início, né? As apresentações serão enviadas depois por e-mail. Meu contato vocês têm para qualquer dúvida que vocês tenham, quiser tirar, tá bom?
Peço apenas a gentileza, né, de observarem aqui a, os direitos autorais de imagens e de conteúdo, quando vocês receberem. E estamos, né, vocês têm o contato de nós na Ecart, dos nossos distribuidores, fiquem à vontade sempre que precisar, tiver alguma dúvida. Ok? Muito obrigado. Obrigado a vocês também terem participado. Valeu, gente. Caso vocês ouvirem algum grito aí, é porque estão ouvindo o jogo aqui perto e a televisão está alta.